Por que que alguns têm tanto e outros tão pouco? Porque no nosso planeta, algumas pessoas têm uma abundância material, têm muito dinheiro, muitas posses, consegue fazer o que quiser, comprar o que quiser, não passa qualquer tipo de necessidade, ao passo que outros mal têm o que comer. Alguns não têm o que comer, não têm onde morar, não têm o que vestir, não têm nada, materialmente falando. E por que que no nosso planeta é permitido que isso aconteça? Porque é muito difícil a gente compreender a justiça de Deus se a gente olha só para o que está acontecendo. Porque enquanto ele dá todas as oportunidades para um, ele dá bem poucas oportunidades para outros. Porque vejam, nosso planeta, onde quem manda é o dinheiro, é a posição social que a pessoa ocupa, é o tanto que ela pode comprar. Muitas vezes as pessoas são representadas pelos objetos, por aquilo que possuem. E para outros, não dá nada. Então aquela pessoa não tem acesso à saúde, à educação, não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso à alimentação. Por que essas diferenças no nosso planeta? Porque se a gente pensa só no nosso planeta do jeito que ele é, se a gente imagina que a vida começa quando nascemos e termina quando morremos, não é que não dá para acreditar na justiça de Deus, não dá nem para acreditar em Deus. O que explica tudo isso é a reencarnação. Sem a reencarnação, é impossível de explicarmos essas injustiças e, a partir delas, justificarmos a justiça de Deus. A reencarnação, bem como a lei de causa e efeito, né, coloca a todos nós, a partir da pluralidade das existências, em posições diferentes. Temos que aprender com todas elas. Isso significa que uma pessoa que em uma encarnação ela é muito rica, tem muitas posses, ocupa uma posição social na nossa sociedade de extremo privilégio, ela pode comprar o que quiser, ela tem acesso a viagens, a cultura, ela tem a melhor formação acadêmica, porque isso é o que o dinheiro pode comprar aqui no nosso planeta. Significa que essa pessoa que teve tudo isso numa encarnação, na outra pode experimentar uma escassez total de bens materiais. Pode vir sem quase que o mínimo para sua sobrevivência. E o grande negócio é que a gente tem que aprender nas duas situações. Em alguns momentos a gente vai vir na posição levando em consideração as coisas materiais numa posição superior, em outras inferior. E a gente precisa aprender com todas essas situações. Então, assim, aquele que na atualidade possui uma posição de superioridade, deve lembrar-se que pode perdê-la a qualquer momento. Haja visto que aqui na Terra nada é definitivo. Diferentes funções sempre haverá. Quantas vezes a gente já ouviu falar de casos de pessoas que eram muito ricas, que tinham muito dinheiro, muitas posses, e por conta de um revés financeiro ou de alguma coisa que tenha acontecido, ou de descuido, perderam tudo. Então isso não significa que vai acontecer só em uma encarnação, depois em outra de forma estanque. Pode acontecer na mesma. Assim, quantos casos a gente fica sabendo de pessoas que eram muito pobres e que não tinham nada, e por conta de um prêmio de loteria ou por conta de alguma coisa que tenha feito
e que tenha dado muito certo em algum empreendimento, por exemplo, tenham ficado muito ricas. E vejam, ser rico ou ser pobre, ocupar uma posição superior ou inferior na nossa sociedade, para Deus não tem importância alguma, porque somos todos iguais. Já tivemos várias experiências dessa. Agora, é o que fazemos com essas situações que vai determinar o nosso grau de evolução. Porque passaremos por todas elas a todo momento. Ou numa encarnação, ou em outra, ou na mesma encarnação. Eu posso ter muito dinheiro e perder tudo. Eu posso não ter nada e de repente conseguir muito. Tudo faz parte das nossas experiências para que a gente evolua através dessas experiências. Porque se eu tenho muito dinheiro, se eu ocupo uma posição social superior na nossa sociedade, o que eu estou fazendo com tudo isso? Eu estou utilizando minha posição, a abundância material que eu tenho e tudo que eu tenho de possibilidades para desenvolvimento em sua plenitude? Eu estou utilizando para me desenvolver espiritualmente? Eu estou utilizando para desenvolver espiritualmente os meus irmãos e irmãs de caminhada? Eu estou contribuindo com a sociedade naquela que eu estou inserindo com as minhas habilidades? Com as possibilidades que tenho de ajudar? Ou eu estou usando esse dinheiro, essa posição social, só para alimentar o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, a minha falta de empatia, a minha intolerância, me considerando nesse plano melhor do que outras pessoas, seja pela posição social que eu ocupo, pela cor da minha pele, pelo lugar da onde eu nasci? Isso tudo é bobagem, porque somos todos espíritos. O que temos aqui na Terra, até o nosso corpo físico, é transitório, é emprestado. Tudo vai ser devolvido. Nada é nosso definitivamente. É tudo emprestado. E aquele que ocupa uma posição inferior, no mesmo grau. O que adianta ficar praguejando, maldizendo, reclamando, viver de forma raivosa ou rancorosa porque eu tenho muitas dificuldades, porque eu não tenho nada? Aproveita as situações que você está passando e aprenda com elas. Porque em outros momentos desta própria vida, ou de repente numa próxima encarnação, os papéis se invertem. Isso é muito comum. Nós passamos por todas as experiências, mas não tenham dúvidas, Deus é justo e bom o tempo todo. Ele nos ampara. E se estamos encarnados no lugar que estamos, com a condição que temos, é porque elas representam as melhores oportunidades para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Nada é por acaso, tudo está na nossa vida para que a gente evolua. E é isso que a gente vai estudar essa semana, e que tem o seu ponto alto na nossa live semanal, a live do Evangelho no Lar, que acontece quarta-feira às 20 horas, como acontece todas as quartas-feiras do ano. Essa semana nós vamos estudar do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a continuidade dos nossos estudos. Essa semana estudamos o item 9, superiores e inferiores. É um trecho pequeno do Evangelho. Eu espero que vocês leiam, façam as próprias reflexões, façam as próprias relações com o que está acontecendo na nossa vida, no nosso planeta, na nossa sociedade. E quarta-feira a gente aprofunda essas reflexões com tantas outras informações e com tantos pontos que a gente pode explorar para o nosso próprio desenvolvimento. Então, minhas irmãs e meus irmãos, até quarta-feira, uma ótima semana e fiquem todos com Deus.